Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, vou falar sobre o princípio de Huygens para ondas e abordar alguns fenômenos ondulatórios em mais de uma dimensão. Então, nós já tínhamos discutido a refração, reflexão e interferência. Agora a gente vai ver esses fenômenos em ondas em 2 e 3D, né? E também vamos falar da difração e polarização. Então, bora lá que tem bastante coisa hoje. Para entender o princípio da propagação de uma onda em duas e três dimensões, eu vou apresentar para vocês esse tal princípio de Huygens. Tá? Então, para entender, vamos reparar num pulso que se propaga em uma corda, tá? Ou seja, a gente vai analisar essa onda em uma dimensão. Veja que o ponto da frente da onda, que também é chamado de frente de onda, quando ele sobe, ele perturba o ponto imediatamente à frente dele na corda. E é isso que faz esse ponto subir. Tá? E esse processo é repetido ao longo de toda a extensão da corda, né? Enquanto essa energia estiver se propagando. Tá? Então é isso que faz a onda se propagar no meio. Tá? E aí, trazendo essa ideia para uma onda em duas e três dimensões, é aí que a gente tira a importância desse princípio de Huygens, né, que diz que cada ponto da frente da onda se comporta como uma fonte secundária pontiforme de ondas, tá? E aí, a partir desse enunciado, gente, é possível, né, compreender então a formação das ondas bi e tridimensionais e alguns fenômenos ondulatórios nessas dimensões, tá? Então, para isso, vamos desenhar um trem de ondas, né, em três dimensões e ver como a gente representa essas ondas de forma bidimensional, tá? Então, vendo de cima, o que a gente vai fazer é representar apenas as cristas e os espaçamentos entre elas. Tá? Então veja aí que ela vai ser representada agora por um conjunto de ondas planas, tá? E esse espaçamento vai ser o comprimento de onda, tudo bem? Então vamos lá, aplicando esse princípio de Huygens, né, cada ponto da frente da onda gera uma perturbação à sua frente, tá? Que nem vocês estão vendo aí no esquema, tá? Se a gente marcar vários desses pontos, a gente vai ter então várias perturbações. E o resultado da soma dessas perturbações é o que gera a nova frente de onda, tá? E aí repara que essa nova frente de onda é justamente uma superfície que vai tangenciar essas ondas secundárias, tá? E ela é representada aí por essa linha azul na frente das perturbações. Bacana, né? Simples de entender. Mas isso também vale para frentes de ondas circulares, tá? Então, como você vê aí uma gota caindo num lago, ela vai formar essas ondas circulares. A gente também dá para entender essa propagação por meio do princípio de Huygens, né? Então veja aí pela vista superior dessas ondas, né, que a gente tem pontos gerando essas perturbações. Somando essas perturbações, né, que são várias, né, muito mais do que essas, a gente tem a nova frente de onda se formando, né, com raios cada vez maiores, tá? E aí eu acho que vocês já perceberam que se a gente pensar nessa propagação caminhando cada vez mais para frente, né, o que a gente vai ter no final das contas é uma onda plana, né? Mas isso pensando que esse raio vai se expandindo cada vez mais e no final das contas essa onda ela acaba se tornando plana, tá bom? Isso se tiver energia suficiente. Então agora vamos falar sobre o fenômeno da difração, que é muito fácil de entender a partir do princípio de Huygens. Então, a difração, gente, é o fenômeno que ocorre quando as ondas passam por um orifício ou contornam um obstáculo. Se esse orifício ou se o obstáculo tem o tamanho parecido com o comprimento de onda da onda incidente, o que vai acontecer é que vai passar um ponto da frente de onda ou alguns poucos pontos dessa frente de onda. Então veja a figura, ó, se eu marcar um ponto da frente de onda, lembrando que ele vai produzir a perturbação,
O que vai acontecer é que esse ponto vai alterar a direção dessa onda que passa por esse obstáculo, no caso aí pela fenda, tá? Então, essa onda ela vai mudar de direção, mas veja que tanto o comprimento de onda quanto a velocidade permanecem os mesmos, tá? E também isso vale para o obstáculo, tá? Quando o obstáculo ele é pequeno, ele é da ordem do comprimento de onda, essa onda vai sofrer a difração, ela vai contornar esse obstáculo, tá? E vai passar por ele como se nada tivesse acontecido. Então veja que interessante. Se o obstáculo é pequenininho, para a onda é como se ele não existisse. Mas lembre que isso só é verdade, tá? Se o obstáculo for da mesma ordem do comprimento de onda da onda, tá? E por que que isso acontece? Porque ali, margeando esse obstáculo, né, você vai ter esses pontos da frente de onda que vão fazer esse desvio e vão desviar a direção da onda, né? E vai acabar complementando aí o buraco deixado por esse obstáculo e vai dar a impressão de que essa onda, né, nem tomou conhecimento do obstáculo. E quando eu falo que o obstáculo ou a fenda ela tem que ser da mesma ordem do comprimento de onda, é pelo seguinte: se a fenda é muito maior do que o comprimento de onda, o que vai acontecer? A onda ela vai passar com pouquíssimas deformações, tá? Veja aí o que ocorre nas bordas, tá? Então, isso significa que a direção de propagação da onda é pouco alterada, entende? Então, ela não vai ter um espalhamento dessa onda para outras direções, tá? Ou o espalhamento vai ser muito pequeno, tá? Agora, isso também vale para o obstáculo muito grande. Se o obstáculo é muito grande, a onda ela não consegue contornar esse obstáculo, tá? Esse vídeo, gente, ele mostra, né, numa primeira situação, que o obstáculo é da ordem do comprimento de onda. Então veja que nesse caso a onda ela consegue contornar o obstáculo. Então você vê que a onda ela, ó, está cobrindo esse espaço aqui. Agora, quando a onda ela é muito menor o comprimento dela com relação ao obstáculo, ou o obstáculo é muito maior do que o comprimento de onda da onda, aí a capacidade da onda sofrer difração diminui muito, né? Então a onda difrata pouco e ela não consegue atravessar esse obstáculo, né? Veja aqui, ó, que o desvio da onda é muito pequeno, tá? Então, por isso que eu falo para vocês que na prática, quanto maior for o comprimento de onda dessa onda que se propaga, maior vai ser o efeito da difração. Vamos a alguns exemplos aí. O som é uma onda que sofre difração e a gente percebe isso quando a gente ouve a conversa alheia aí atrás de um muro. Quer dizer, esse som ele consegue contornar aí as paredes, né? E como que isso funciona? Como a ordem de comprimento de onda, né, do som é de 1 metro mais ou menos, tá? Claro que na verdade o som ele varia de 1 centímetro a mais ou menos uns 20 metros, né? Mas aí vamos supor na faixa de 1 metro. Então o som ele contorna facilmente as paredes, né, por ser aí da mesma ordem de grandeza. Um outro exemplo, gente, é o sinal de Wi-Fi, que usa ondas de rádio para transmitir a internet para nossa casa, tá? Lembrando aí que o sinal de Wi-Fi, gente, ele é uma onda eletromagnética, tá? Então, assim como a luz, o sinal aí de rádio, né, ele é uma onda eletromagnética e, portanto, viaja à velocidade da luz. Mas voltando aqui, né, um detalhe interessante do sinal de Wi-Fi é que o roteador que faz essa transmissão, ele aí transmite em frequências de 2,4 GHz ou numa frequência maior de 5 GHz, tá? Veja que a de frequência maior, ela vai ter maior capacidade de transferência de dados, tá? Por conta da frequência ser maior, tá? Porém, não existe almoço de graça, né? Como nessa frequência o comprimento de onda vai ser menor,
a onda vai ter menor capacidade de contornar o obstáculo, tá? Então, isso significa na prática que esse sinal tem um alcance mais curto, tá? E é por isso que, em geral, o sinal de Wi-Fi mais utilizado é o de 2,4 GHz, porque nessa frequência aí, por ela ser menor que a de 5, ela vai ter um comprimento de onda mais elevado e vai conseguir contornar com maior facilidade os obstáculos, tá? Então, por isso é a frequência mais utilizada, ok? Essa mesma ideia, gente, se aplica também para as ondas de rádio que a gente escuta aí, né, no carro aí, as ondas de rádio AM e FM, né? A rádio AM, de forma simplificada, ela tem uma frequência menor, tá? Então, ela vai ter uma menor capacidade de transmissão de dados. Porém, ela tem um alcance maior. Então, embora a qualidade do sinal da AM seja menor, ela tem um alcance maior, tá? Já a onda FM, que tem uma tecnologia superior, né, e tem uma capacidade maior de transmissão de dados, ela tem um alcance menor, tá? Por conta aí da difração. Então, você tem que ter mais antenas aí transmitindo esse sinal, ok? Vamos repassar agora os fenômenos que nós já estudamos, tá? E a gente vai começar aqui pela reflexão, tá? Vamos tomar uma onda plana que incide sobre um obstáculo, tá? Os experimentos mostram, né, que essa onda se reflete com as mesmas características, mudando apenas a direção, tá? Então veja aí que essa onda plana, né, é representado por essas barras azuis, né? Então essas são as cristas, mas a propagação é representada pela linha preta, tá? Então desenhando essa linha preta, que é o raio incidente, é importante que a gente desenhe a reta normal com a superfície, tá? E aí o que a gente percebe é que o ângulo incidente, que é o ângulo formado entre essa reta incidente e a normal, tá? É igual ao ângulo refletido, que é o θ', tá? Essa é a lei da reflexão, tá? Então, a lei da reflexão diz que o ângulo de incidente é igual ao ângulo refletido. Então, por isso as ondas se refletem com esse mesmo ângulo, ok? Já no caso da refração, né, a onda bidimensional que passa para outro meio, ela vai mudar a velocidade, comprimento de onda e também a sua direção pode mudar, tá? Então isso é um detalhe interessante. Ela pode mudar, vai depender da situação e do tipo de onda que está incidindo, tá? E do ângulo de incidência, tá? Então, da equação fundamental do ondulatório, a gente viu aí na aula anterior que nessa mudança de meio a frequência não muda, tá? Porém, a velocidade e o comprimento da onda vai mudar, tá? Então você pode fazer essa comparação aí, né, escrevendo que a frequência de A é igual a de B, mas aí então a velocidade sobre o lambda, essa razão que é constante, faz com que a velocidade e o comprimento de onda mude ao passar de meio, tá? Então você percebe aí claramente nessa animação que essa onda, tá, ela tem a sua velocidade reduzida e o seu comprimento de onda também reduzido aí no meio de baixo. Vamos analisar então agora a mudança de meio, no caso aí dessa onda plana incidindo sobre essa superfície de separação entre os dois meios. Tá? Então o que a gente faz é traçar a normal à superfície e definir o ângulo de incidência θ1 da direção de propagação da onda com essa reta normal, tá? Dessa forma, gente, nós conseguimos observar o desvio dessa onda, né? Quando ela refrata, ó, veja que muda essa onda, né? Veja aí que ela vai sofrer esse desvio, tá? E essa onda ela vai passar, nesse caso, se propagar com uma velocidade menor nesse outro meio, tá? E aí se a gente aplicar aí, pegar dois triângulos que são formados aqui e aplicar a relação de seno de θ1 e seno de θ2 e fazer a razão, a gente chega nessa expressão de que seno de θ1 sobre seno de θ2 é igual a V1
sobre V2. Ou seja, quando a gente muda de meio, a velocidade da onda se altera, assim como o seu comprimento de onda e a direção de propagação, dependendo aí desse ângulo θ1, ok? Veja que por essa equação aí e pela equação fundamental da ondulatória, a gente pode trocar a velocidade pelo comprimento de onda, né? Então, seno de θ1 sobre seno de θ2 é igual a lambda1 sobre lambda2. E o detalhe interessante, né? Se a onda incide com o ângulo θ1 zero, ou seja, o ângulo de incidência aí é zero, tá? Com a normal, essa onda não vai mudar de direção. Porém, se a onda mudou de meio, ela refrata. E se ela refratou, a velocidade e o comprimento de onda vai mudar. Nesse caso que vocês estão vendo, o comprimento de onda diminuiu e a sua velocidade também. A refração, gente, ela ocorre nas ondas marítimas. Sabiam disso? Por quê? Porque a profundidade do oceano ela vai mudando, né? Principalmente com a aproximação da costa, tá? E essa mudança para a onda, ela funciona como uma mudança de meio, tá? Porque altera a velocidade e o comprimento de onda da onda, tá? E também o que acontece é que a onda ela sofre uma curva, né, em sua trajetória, tá? Como a gente viu aí no slide anterior. Veja que a velocidade da onda, existe uma equação empírica para ela, tá? E ela depende da profundidade a partir da expressão V igual a raiz de GH. Tá? Essa expressão diz que quanto menor a profundidade, menor é a velocidade da onda. E quanto maior a profundidade, maior a velocidade. E veja que bacana, né? Essa expressão empírica, ela explica o porquê uma onda ela quebra quando ela chega na costa, tá? Dá uma olhadinha aí nesse esquema, tá? A frente de onda mais próxima da costa, ela tem velocidade menor, né, frente ao ponto mais alto da onda, ali a crista. Então, a crista da onda acaba tendo uma velocidade maior do que a frente de onda. E isso faz, né, com que essa onda, a parte de cima da onda, vá ultrapassar a frente de onda até que em um dado momento ela se quebre perto da costa. Lembram do fenômeno da interferência que nós estudamos na aula passada? Então, a interferência é a superposição de duas ou mais ondas em um ponto e que resultam numa interferência que pode ser construtiva ou destrutiva. E a gente estuda a interferência em ondas que tenham as mesmas características, a mesma frequência. Veja aí nessa animação o padrão formado, né? Veja que na superfície aqui nessa parede que eu tenho regiões de claro e escuro, né? Onde esse claro eu tenho interferência construtiva e o escuro interferência destrutiva. E a gente pode perceber isso pelo caminho da onda, né? Ao longo aqui dessa propagação da onda, a gente vê essas linhas, né? Onde eu tenho as interferências destrutivas ou construtivas acontecendo. Bom, e como é que a gente entende e determina, né, os pontos onde ocorre interferência construtiva e destrutiva? Então vamos pegar aí duas ondas geradas nos pontos A e B, que tem a mesma frequência e comprimento de onda, e aí eu quero que vocês reparem o seguinte: a linha cheia dessas ondas vai representar a crista e a linha pontilhada o vale. Então, lembrando aí o encontro de crista com vale da interferência destrutiva. O encontro de crista com crista ou vale com vale, daí dá uma interferência construtiva. Então, repare aí que essas linhas em verde e laranja vai representar esses encontros, tá? Então, ó, a linha que está em verde, a gente tem encontro de crista com vale, o que dá interferência destrutiva. Já as linhas laranja, nós temos interferências construtivas. Bom, e na prática, isso significa que se eu tivesse uma onda sonora aí, nas regiões de interferência destrutiva, você não ouviria o som nessa frequência específica. Já nas outras regiões,
você ouviria essa frequência com maior amplitude sonora. Eu falo nas outras regiões, nas regiões das linhas em laranja. Maravilha? E agora vamos para o último fenômeno ondulatório de hoje, que é a polarização. Veja que a polarização é o fenômeno na qual uma onda transversal que vibra em várias direções, né, perpendiculares à direção de propagação, ela tem uma de suas direções de vibração selecionada, escolhida, por meio de um dispositivo que a gente dá o nome de polarizador. Tá? E o resultado disso é que só passa a parte da onda que vibra nessa direção selecionada. Tá? As demais elas são barradas por esse dispositivo, o polarizador. Tá? Lembrando que o polarizador só vai funcionar para as ondas puramente transversais, como exemplo, a luz. Tá? Bom, e esse polarizador nessa figura está representado por essa grade aí, né? E ela está selecionando só as ondas que vibram aí na direção vertical. Tá bom? Então veja que a onda é formada por várias direções e só vai passar a onda vertical. Tá bom? Essa animação aí mostra essa polarização acontecendo com a luz. Então veja que a luz aí ela vem vibrando em todas as direções, tá? E a luz chega nesse polarizador, que na animação de baixo seleciona apenas a vibração na vertical, então só vai passar a vibração vertical. Já na animação de cima, né, como o polarizador é na horizontal, só vai passar as vibrações na horizontal, tá bom? E você pode, gente, combinar dois polarizadores e ir selecionando a polarização da luz. Tá? Veja que se você combina os polarizadores em 90 graus, que nem está acontecendo aqui no meio, ó, você vai barrar a vibração horizontal e vertical. E aí, nesse caso, não vai passar nenhuma luz, né? Que é o que está acontecendo aí nessa região. E um fato interessante, né, dos polarizadores, né, e desse fenômeno da polarização é que a luz do Sol, quando ela é refletida por uma superfície, ela reflete quase que totalmente a luz polarizada na horizontal. A parte vertical da vibração da luz, geralmente ela sofre a refração, ela passa para o outro meio, tá? E é daí que vem as lentes polarizadas, né? Ou os filtros polarizadores das câmaras fotográficas, tá? O que elas fazem é barrar, basicamente, né? Falando de uma forma simples, essa reflexão da luz nas superfícies, tá? Veja aí a diferença de uma foto com e sem polarizador. Veja que o polarizador, esse filtro, vai eliminar a maioria dos reflexos da imagem, né? Tornando essa imagem mais nítida e agradável, né? E veja essa outra imagem aí, né? Então o polarizador está barrando essa reflexão que torna a água aí com esse aspecto, né, esbranquiçado aí, que é por conta da reflexão da luz, tá? Então, gente, por hoje é isso. Então vamos partir para os exemplos desta aula aqui. Exemplo 1 do Enem. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Então aqui a gente tem a luz passando pela fenda, vai estreitando a fenda até que ocorre esse fenômeno de abertura da luz. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Então vamos lá. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Gente, já de cara é essa aqui, né? O fenômeno que a gente está observando aqui é a difração, né? Que é a passagem aí da onda por um obstáculo, né? E ela vai sofrer então esse desvio, né? Então a luz aqui está se propagando assim, e o mesmo ocorre com o som. Vamos ver as outras alternativas. B. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Falso, isso aqui é o fenômeno do eco,
que é a reflexão do som. C. Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Bom, gente, aqui, né, o som ele está sendo transmitido aí por meios diferentes, então tem velocidades diferentes, né, que é a tal da refração. Então aqui esse fenômeno aqui também não está relacionado, falso. D. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando aquela que se afasta. Também não é esse fenômeno o efeito, conhecido como efeito Doppler, tá? Que é a mudança aí da frequência conforme a aproximação ou afastamento da fonte ou do observador. Tá? E tem E. Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Bom, esse fenômeno aqui é o fenômeno da ressonância e nós vamos discutir esse e alguns dos fenômenos que eu comentei aqui nas próximas aulas, tá bom? Então vamos ao exemplo 2. A figura representa uma configuração de ondas estacionárias em um tanque de ondas na água, em que as fontes F1 e F2, distantes entre si 10 centímetros, oscilam em fase e com a mesma frequência de 8 Hz. As linhas cheias representam as cristas, as tracejadas representam os vales. Com base nessas informações, responda. Item A. Qual a velocidade de propagação e comprimento de onda das ondas nessa configuração? B. Que tipo de interferência ocorre nos pontos P e Q assinalados na figura? E item C. Qual a distância do ponto P a cada uma das fontes F1 e F2? Então vamos lá. Para determinar a velocidade e o comprimento de onda, eu vou olhar para aqui para a figura e ver o seguinte. Eu posso entender que a distância entre as duas fontes pelo texto é de 10 centímetros. Né? E aqui, ó, cada espacinho desse aqui, ou seja, que é a distância entre uma crista e um vale, é lambda sobre 2. E o que a gente observa aqui é que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lambdas sobre 2, que equivalem a 10 centímetros. Então, 5 lambda dividido por 2 é 10 centímetros. Então, o lambda vai ser 20 dividido por 5, isso dá 4 centímetros ou 0,04 metros no SI. Portanto, a velocidade de propagação é V lambda F. Então, aqui eu vou trabalhar em centímetros. 4 vezes 8 vai dar 32 centímetros por segundo. Ou, se preferir, 0,32 metros por segundo. No item B, basta a gente ver no ponto P e Q que ondas estão se encontrando aqui. Então, repare que no ponto P eu tenho o encontro de duas cristas, né, geradas aí pela fonte 1 e fonte 2. Então, se eu tenho encontro de duas cristas, o ponto P vai ser uma interferência construtiva. Já no ponto Q, vamos dar uma olhada aqui, eu tenho encontro de uma crista da fonte F1 com um vale da fonte 2. Então, eu vou ter uma interferência destrutiva. Bom, e no item C, para determinar a distância entre as fontes 1 e 2 o ponto P, então, ó, vamos pegar da fonte 2 primeiro, ó. É essa distância aqui, ó, que é exatamente o raio desse círculo aqui, ó, dessa onda aqui, dessa crista. Então, conta os espacinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa distância, né, a distância de F2 até o ponto P, ela vai ser 6 vezes lambda dividido por 2. Né? Então, isso vai dar 3 lambda. Então, o dF2 até o ponto P vai ser 3 vezes 4, 12 centímetros. Tá? Já a distância de F1 até o ponto P, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou ter 10
lambda sobre 2, que corresponde a 5 lambda. Então, dF1P vai ser 5 vezes 4, que é 20 centímetros. Exemplo 3. Nesse exemplo, ele pede que a gente selecione a alternativa que completa corretamente as lacunas. Então, vamos lá. A é o fenômeno pelo qual a luz entorna os obstáculos, desviando-se de sua trajetória retilínea. Esse aqui é o fenômeno da difração. Tá? A ocorre apenas em ondas transversais, como a luz. Essa aqui é a polarização, que a gente estudou aí, foi o último fenômeno, né? A tananã é o fenômeno que ocorre pela superposição de duas ou mais ondas de mesma natureza que se propagam no mesmo meio. A interferência. Então, a gente tem que selecionar a alternativa que tem nessa ordem: difração, polarização, interferência, alternativa D. Exemplo 4. A figura abaixo representa uma cuba de ondas de profundidade 2,5 centímetros na região 1 e 1,6 centímetros na região 2. O ângulo de incidência é 45 graus. Aplicando a expressão empírica aproximada da velocidade das ondas em lâminas finas de água, determine item a velocidade de propagação da onda em cada região da cuba e item B o valor do ângulo de refração θ2. Então vamos lá, repara que a gente tem aí essas ondas planas incidindo nessa interface de separação entre esses dois meios, tá? E aqui já foi feito o desenho, né? Daqui da direção da propagação e da normal. Isso aqui é fundamental, porque o ângulo de incidência é o ângulo entre a normal e a direção, esse raio incidente, tá? E também, né, o ângulo de refração é o ângulo entre a normal e o raio refratado, ok? Então, para calcular aqui a velocidade de propagação, a gente vai usar a expressão empírica, né? Então, aqui o nosso V1, ele é raiz de GH1, tá? E aí a gente substitui os dados, né? Aqui a aceleração da gravidade é 10 vezes H1, a profundidade de 1, que é 2,5 centímetros, tá? Só que como a gravidade está em metro por segundo, a gente tem que passar isso aqui para metros. Então, eu vou multiplicar por 10 a menos 2. Então, isso aqui vai dar raiz de 10 vezes 2,5, 25. 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 100 aqui dividindo, né? Aí acho que você já entendeu porque eu fiz isso, né? Ó, raiz de 25 é 5, raiz de 100 é 10, 5 dividido por 10 dá meio metro por segundo, tá? E a gente faz a mesma coisa para o meio 2, raiz de GH2, então V2 vai ser aqui, ó, 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 2, então isso aqui vai dar 16 sobre 6, 16 sobre 100, que vai dar 4 dividido por 10, que dá 0,4 metros por segundo, tá? Então a gente vê aí que a velocidade diminuiu, né, com a passagem da onda do meio 1 para o meio 2. Tá? Item B, ele pede o ângulo de refração, que é o θ2. Então, para isso, basta a gente usar a lei de Snell, né, então, que diz que V1 sobre V2 é igual a seno de θ1 dividido por seno de θ2. Tá? Então aqui, como ele quer saber o ângulo 2, então eu vou isolar o seno, para ficar mais fácil. Seno de θ2 vai ser igual a V2 dividido por V1 vezes o seno de θ1. Tá? Agora a gente substitui os dados. V2, que a gente determinou 0,4. V1, 0,5. Vezes seno de 45. Isso aqui é aproximadamente 0,71. Então, o seno de θ2 é igual a
0,57 aproximadamente, já arredondando, tá? E aí, gente, para descobrir o ângulo, você tem que fazer a operação inversa. Na calculadora você consegue fazer isso, tá? Então, se você fizer aqui um seno a menos 1 de 0,57, você descobre que esse ângulo, θ2, é de aproximadamente, já arredondando, tá? 35 graus, tá? Inclusive, isso foi dado aqui no texto. Aqui, ó, então seno de 35, 0,57. Tá? Então, este ângulo aqui, o seno dele produz esse resultado aqui. Maravilha? Bom, pessoal, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, compreendido os tópicos vistos aqui. Qualquer dúvida, me procurem aí pelo Moodle, tá bom? Um grande abraço a todos. Até mais.